Coletivos e centros acadêmicos dão importante suporte para os alunos que chegam à Unesp. Em um momento de dúvidas e inseguranças, grupos formados por alunos veteranos dão o apoio que os calouros precisam para fazer valer os direitos no dia a dia da universidade. A gente recebe aqui no estúdio o historiador Edson Fernandes. Ele vem falar do trabalho de pesquisa que desenvolve sobre as características da ocupação do Oeste Paulista no século XIX. O Unesp Notícias deste 1º de março está no ar. Boa tarde! Ao longo de toda a semana, a gente vem mostrando aqui no Unesp Notícias a chegada dos calouros à cidade e os desafios dos primeiros dias na nova rotina de vida. Situações que muitas vezes geram medo e insegurança, mas que podem ser superados com o apoio de coletivos e centros acadêmicos. Foi por meio de um bate-papo o primeiro contato desses calouros da Unesp em Bauru com o Quimpa, um coletivo negro formado por estudantes que lutam contra o racismo na universidade. A Bárbara veio de Osasco para estudar psicologia e logo de cara aprovou esse engajamento dos alunos. É uma iniciativa dos alunos, né? Ainda mais na faculdade pública. Eu acho que é importante os alunos mesmo criarem suas organizações. Nós, membros do Quimpa, membros do coletivo, a gente se propõe a acolher esses alunos e, nesse mesmo espaço, instrumentalizá-los, de fato, com as pautas do movimento negro, para que conheçamos o que nos representa dentro de diversas ciências e diversos conceitos. Então, o Quimpa é um espaço muito bom para os alunos negros habitarem, assim, e eu acho que é isso, é um espaço de bastante acolhimento, e bastante representatividade e bastante instrumentalização também. Além do Quimpa, os alunos recém-chegados ao campus em Bauru vão poder contar com o apoio de outros coletivos e também dos centros acadêmicos. São movimentos de representação estudantil formados para atuar como porta-vozes dos direitos e dos interesses dos alunos no dia a dia da universidade. Parte deles participou da programação oficial de recepção aos calouros, realizada ao longo desta semana. O objetivo? Mostrar a importância dessa mobilização e como cada grupo atua. O Centro Acadêmico de Química, por exemplo, luta contra o assédio. A gente é contra qualquer tipo de machismo, homofobia, e a gente sempre luta tentando acabar com qualquer tipo de preconceito que existe dentro da faculdade e dentro do nosso curso mesmo. Então, a gente está sempre presente nos eventos que estão tendo da semana de recepção, e a gente sempre deixou esse canal aberto de conversa mesmo, se alguém se sentir coagido ou sentir que foi obrigado a fazer alguma coisa ou se sentir assediado de alguma forma, a gente sempre tenta conversar com quem está ingressando agora e também com quem já está no curso há mais tempo. É um trabalho que leva tempo, né, porque isso está muito enraizado na nossa sociedade, mas aqui é uma forma da gente tentar ver por outro ponto de vista. Então a faculdade é um lugar onde isso tem que ser falado, sim, e isso tem que ser combatido. Já o Centro Acadêmico de Pedagogia resolveu tornar mais agradável a experiência de quem vai começar o curso. Os membros prepararam um manual completo de boas-vindas e um texto reflexivo sobre trotes e atos de violência. A gente queria, na verdade, explicar para os calouros o porquê da gente não fazer trote, porque muitos deles às vezes vêm com medo, esperando alguma coisa mais assim violenta. Então na primeira semana a gente deixa claro que a gente quer uma semana de integração deles com a gente, para eles se conhecerem, para a gente fazer amizade com eles. A Ana fez cursinho pré-vestibular na Unesp e já estava familiarizada com o ambiente universitário. Mas isso não foi suficiente para barrar o medo e a insegurança com a chegada da nova rotina. As incertezas deram lugar à tranquilidade depois que ela conheceu toda essa rede de apoio. Tem várias minorias sociais que são bem oprimidas, tipo os negros, as mulheres, os LGBTs. E tendo uma representatividade dentro do campus já ajuda bastante a você se sentir incluído. E o Observatório em Direitos Humanos da Unesp vai realizar uma amostra de fotografia.
O objetivo é divulgar as diferentes realidades da universidade. São 3 sessões: o Unesp com a comunidade, o Trabalho Invisível e Coletivos em Ação. Quem tiver interesse em participar pode enviar as fotos até o dia 30 de maio. As informações sobre as formas de envio e também sobre as inscrições estão disponíveis em um edital na página do Observatório no site da Unesp. Áreas de baixa pressão deixam o tempo com nebulosidade variável. Com isso, há a formação de chuvas acompanhadas de trovoadas em diferentes pontos do estado de São Paulo. Já choveu forte hoje em alguns pontos aqui da cidade e pode ter mais pancadas até o fim do dia. Essa situação se repete nesta sexta-feira. Agora a umidade do ar está em 80% e quase não venta. A temperatura mínima hoje foi 20 e a máxima chegou aos 29 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 21 e 31 graus. A gente fala agora do processo de ocupação do oeste do estado de São Paulo, que é tema de uma pesquisa conduzida pelo historiador Edson Fernandes. Ele está aqui conosco no estúdio para falar desse trabalho que procura reconstituir a história do interior paulista entre a segunda metade do século XIX e início do século XX. Edson, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu é que agradeço a oportunidade de mostrar o trabalho que eu e o Luiz Paulo Domingues, desenvolvemos sobre a ocupação da região. Professor, muitas pesquisas se centram na importância da chegada da ferrovia e vocês trabalham um período anterior, né? Por que essa decisão, professor? Então, esse é um dos motivos, A maior parte dos historiadores focaram o século XX, depois da ferrovia. Eu estou dizendo a maior parte, mas há bons trabalhos que retratam o século XIX. Mas ainda assim nós sentimos que havia uma lacuna, ou seja, como era a vida em Bauru e região antes da ferrovia? Como era a questão da escola? Como as crianças eram educadas? Entende? Como que era a vida nas fazendas, a vida nas cidades? Então, nós entendemos que há uma lacuna e por isso nós mergulhamos nesse período aí. E quais foram as principais descobertas das características dessa ocupação aqui na nossa região? Olha, é uma ocupação marcada pelo confronto entre os povoadores que estão chegando e as comunidades indígenas. Nós tínhamos aqui 3 grandes grupos indígenas, que eram os Guarani, que já estavam relativamente pacificados, digamos assim. Tínhamos o grupo Oti, que devido a esse impacto, a violência da ocupação foi extinto. E tínhamos os Caingangue, que foram os últimos a deporem as armas. Então eles sofreram bastante com o avanço do povoamento, com o avanço da ferrovia, e no fim depuseram as armas em 1912. Então isso é um elemento marcante, o confronto. E além disso, a vinda de muitos pioneiros, às vezes sozinhos, muitos bugreiros, que são aqueles responsáveis por afugentar ou matar o índio. Então uma vida assim muito precária, sabe? Esse é um trabalho de anos já, que se consagra agora, com essa pesquisa. Ao longo de todo esse tempo, quais foram as suas fontes, professor? Tem várias fontes. Nós temos jornais, não aqui da região, mas jornais de São Paulo, que faziam referências à ocupação do interior. Nós temos relatórios de autoridades locais mandando informações para o governo provincial, que hoje seria o Estado. Nós temos mapas, nós temos cartas mesmo de pessoas, nós temos inventários, registros paroquiais, nascimento, casamento e óbito, e isso tudo dá uma boa carga de informações sobre como as pessoas viviam. Então são fontes variadas. Um trabalho bastante detalhado, que exige bastante rigor, né? Sim, é um trabalho que exige bastante rigor, e quando você consulta certas fontes, por exemplo, digamos assim, registros de batismo, não basta você consultar 1 ou 2. Para você ter uma série histórica, você precisa consultar 1000, 2000, para você ter uma ideia de como era isso, Por exemplo, registro de óbito, uma pergunta: com que idade as pessoas morriam, Do que as pessoas morriam? Então você tem que consultar centenas e milhares de registros para você ter uma ideia mais ou menos aproximada de como era a vida na época.
E uma das expressões que você utiliza, né, na pesquisa, você situa Bauru como boca do sertão. O que isso quer dizer, professor? Qual que é o significado dessa expressão? A expressão boca do sertão significa a entrada do sertão. Boca no sentido de entrada. A boca do sertão era o último povoado, no sentido litoral interior, o último povoado em que havia um núcleo minimamente urbanizado. Além desse povoado, o que havia era floresta, o que havia eram os índios que habitavam. Então a boca do sertão é o último ponto habitado pelo homem dito branco. E era ponto de apoio de expedições que iam para o sertão. Então a boca do sertão é o último ponto, portanto ela é móvel. Um dia foi Botucatu, mas com o avanço do povoamento ela foi para Lençóis, de Lençóis ela é Bauru, e aí o povoamento vai indo em direção ao oeste. E a boca do sertão vai acompanhando. Então isso é a boca do sertão, é o último ponto habitado e marcado pela precariedade da vida, né, é o ponto de fronteira e pelo encontro de dois mundos distintos e que vivendo em tempos históricos distintos. O mundo do homem branco, digamos assim, e o mundo indígena. Por isso é tão característica aqui a nossa cidade? Sim, foi boca do sertão num determinado momento, eu diria assim, no fim do século XIX, começo do século XX. Então, a vida nessa fronteira do povoamento, ela tem toda uma particularidade. A ausência de um serviço religioso, a ausência do aparato burocrático, a ausência de recursos médicos, a ausência de recursos educacionais. Então, a vida é muito precária. A vida é muito... É uma linha tênue entre viver e sobreviver. É mais sobreviver. Com certeza, um importante trabalho para a gente conhecer, então, essas origens. Sim. Professor, eu agradeço mais uma vez a sua vinda hoje aqui. Não, eu é que agradeço, em nome do Luiz Paulo também, que é o meu companheiro de pesquisa, agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, que é um tema, assim, para nós muito, muito caro, e eu sei que muita gente gosta, né? Então, para nós, é ótimo. Muito obrigado. Obrigada, professor. O Unesp Notícias está chegando ao fim. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Eu te vejo amanhã às 5h15. Tchau!